prazer voltar aqui ao Simpósio da Abrange. Estava distante, mas estou voltando. Muito obrigado. Quero agradecer ao Reinaldo Camargo, presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde Abrange. Agradecer ao Cadre Massuda, presidente do Sindicato das Empresas de Medicina de Grupo. O Geraldo Almeida Lima, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia do Grupo Sinoc. Senhoras e senhores, realmente eu comecei minha vida trabalhando em medicina de grupo. Durante 9 anos, eu trabalhei numa clínica, a Clínica Oswaldo Cruz, onde eu comecei passando visitas e depois virei diretor clínico. Naquele momento, a Clínica Oswaldo Cruz tinha ótimos planos de saúde. Então, foi o início. Estou falando de 1976. Nós estamos ficando antigos, né? Mas hoje eu quero mostrar aos senhores as dificuldades trazidas pela judicialização, que tem a ver tanto com a medicina pública quanto com a medicina privada, em particular com a medicina complementar. E eu vou tentar mostrar aos senhores a contextualização do que isto representa dentro de uma Secretaria de Estado, especialmente uma Secretaria de Estado muito complexa, que é a Secretaria de Saúde. Então, eu vou mostrar o que é essa Secretaria de Estado, como se insere o que eu entendo que é o calcanhar de Aquiles hoje na Secretaria, que é a atenção aos medicamentos. É um grande problema que nós temos, inclusive com planejamentos de mudança agora a curto prazo. E o que vem é a judicialização e o que significa. Na minha leitura hoje, a saúde tem 4 grandes problemas. E o nosso ministro daqui a pouco falará aqui. E eu tenho visto que ele aponta muito bem para esses problemas. Mas o primeiro deles, sem dúvida, é o subfinanciamento. Nós estamos subfinanciados e os números são muito relevantes. O segundo grande problema é a qualidade de gestão. Se nós não tivermos um aprimoramento na gestão, a despeito de mais ou menos recursos, nós continuaremos com dificuldades. O terceiro problema, que eu divido em 2, é o desperdício / o roubo. Infelizmente, na nossa área de saúde, o roubo começa na compra dos insumos, chega na compra de órteses e próteses, passa pelo roubo das obras. É uma coisa que está nos preocupando demais, e no Estado, hoje virou isso política de governo, na tentativa de nós conseguirmos controlar isso. E o quarto grande problema, que não é o tema da palestra de hoje, é a judicialização. Então, quais são os objetivos da Secretaria de Estado da Saúde? Ela formula as políticas estaduais de saúde. Essas políticas são norteadas pelos princípios do SUS. Ela é responsável por parte expressiva da assistência em saúde hospitalar e ambulatorial, pela participação e planejamento das ações desenvolvidas pelos departamentos regionais de saúde, nós temos 17, e é responsável também pela assistência farmacêutica, vigilância epidemiológica e controle de endemias. O tamanho da saúde no Estado é absolutamente exuberante e fora de padrão em relação aos outros estados aqui no nosso país. O Estado de São Paulo hoje tem 93 hospitais estaduais, 60 AMEs e 40 farmácias ambulatoriais de alto custo. Esse é o nosso primeiro problema. Ninguém sabe, no Pacto Federativo, o que é municipal, o que é estadual e o que é federal. É uma grande confusão. Outro dia eu estava com o governador indo de um lugar para o outro, e nós passamos por cima de alguns hospitais do Estado. Eu fiquei muito curioso, porque as caixas d'água eram todas vermelhas. Falei, só faltou pintar a bandeirinha do PT aqui, né? Então, nós temos um programa de visualização e identificação hoje do que é do Estado. Os nossos AMEs são ambulatórios de especialidades, e nós estamos com uma mudança fundamental no conceito de AME. Porque o AME, que é um centro de diagnóstico, se ele ficasse retido ao diagnóstico, nós estaríamos aumentando as nossas filas e aumentando os nossos gargalos. Hoje, os nossos AMEs estão sendo transformados em AMEs+. O que é o AME+?
É um ambulatório que tem competência para diagnóstico, mas ele é resolutivo. Ele faz muitos procedimentos diagnósticos, inclusive invasivos, e faz muitas cirurgias, todas aquelas que o cidadão não precisa dormir no ambiente. Mesmo as cirurgias que envolvam anestesia geral, estão sendo feitas nos exames. Com um resultado muito importante, nós estamos desafogando o nosso sistema de saúde através do AMI+. Nós temos 15 unidades de reabilitação Luci Montoro. Isso é uma coisa híbrida muito interessante, porque a rede Luci Montoro ela está, do ponto de vista orçamentário, ligada à minha secretaria. Mas, do ponto de vista de plano de governo, de planos de atendimento, a professora Lina Mara Batistella. Nós temos 6 institutos, 4 autarquias e 3 fundações. Nós temos hoje 150 mil funcionários, sendo que 22 mil médicos. Só para o senhor ter ideia, ontem eu fui para o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem um hospital estadual. O Rio Grande do Sul tem 2 hospitais estaduais. Acho que o Rio de Janeiro não tem nenhum. Nós temos 93 hospitais estaduais, que é uma decisão política que foi adotada antigamente, atrás, que eu concordo. Porque, se não fosse assim, nós não teríamos o gerenciamento da saúde aqui no estado de São Paulo. E olhem os números. Dos 93 hospitais estaduais, 34 na capital, 21 na Grande São Paulo, 4 no litoral e 34 no interior. Esta última parte desse diapositivo é muito interessante. O ponteiro aqui não está funcionando, viu? Você entendi. São os nossos modelos de gestão. Nós temos a administração direta, as organizações sociais, as autarquias e as fundações. Hoje eu tenho números muito claros que me mostram que a nossa opção é, obviamente, pelas OSs. São incomparáveis. A nossa administração direta ela é refém do RH. Então, isso é muito complicado no serviço público, quando você é refém de algo que corresponde a 70% do teu orçamento, que é o RH. Então, a nossa opção clara é pelas organizações sociais e estamos evoluindo cada vez mais para isso. Aqui, números, para que os senhores vejam o tamanho da encrenca que é isto. São Paulo, nós temos 64.280 leitos, dos quais 31,7 é do governo do estado de São Paulo. Leitos cirúrgicos, 13.500, 40,6 do estado. Leitos de UTI, 5.265, 40% do estado. Internações do SUS, 2,5 milhões, base de 2015, sendo que essas 34,3% ligadas ao estado. Cirurgias, 775 mil por ano, 40% ligados ao Estado. E a complexidade do atendimento, quem faz é o Estado, e é assim que deve ser. Isso também é um grande problema, um grande desafio, o entendimento do que é atenção primária, o que é atenção secundária e o que é atenção de média e alta complexidade. A municipalização foi algo desejável por muitos. Hoje penaliza os municípios. Não sei se os senhores têm ideia, mas 70% dos 645 municípios do estado de São Paulo têm menos de 30 mil habitantes. Então, delegar a um prefeito e a um secretário de saúde municipal o dever e a obrigação de fazer saúde num sistema altamente complexo como é o SUS é muito difícil. Então, a tal ponto que hoje nós estamos programados, findadas as próximas eleições municipais, a fazer um curso de gestão para os novos administradores municipais. Tem que ser curto, porque um secretário municipal ele não costuma perdurar até o fim do curso. Troca com uma velocidade. O pior é que não se limita aqui, né? Tomara que o nosso ministro, Ricardo Barros, continue, porque, se mudar o ministro, vai ser o 6º na minha gestão. Eu, segunda-feira, completo 3 anos de mandato. Não é possível que eu tenha que discutir com o 6º ministro. Não tem política pública que sobreviva
a esta mudança de ministro a cada 6 meses. Eu assumi a secretaria há 3 anos e confesso aos senhores que até eu entender como isso funciona, eu demorei 6 meses. E estou há 41 anos no serviço público. Então, é muito difícil a interlocução se você não tiver uma programática de atenção muito clara. Atendimentos ambulatoriais do SUS, aqui do Estado de São Paulo, 1,1 bilhão, sendo que 40% feitos pelo Estado. Consultas médicas, 77,6 milhões, a maioria atenção primária municipal. Tomografias, olhem essa história, 1,330 milhão, 47,2 serviços estaduais. Ressonâncias, 316 mil, 49,2%. Serviços estaduais. Esses 2 últimos itens eu quero deter 1 minuto. 80% das ressonâncias pedidas no Estado foram normais. 30% dos exames de imagem não foram vistos. Isso que eu chamo de desperdício. Internograma, residentograma. Quer dizer, se nós não trabalharmos com protocolos, as coisas não vão andar. Hoje nós temos um sistema de indicadores, que eu abro 12 indicadores, que se transformam em 32 indicadores, que se transformam em 64 indicadores. Então, eu sei exatamente o que cada hospital faz e a cada momento. E, obviamente, é um problema até cultural. Nós tentarmos mudar a cultura do desperdício. Não é? Você abre, vou fazer uma implantação de catéter. Depois que abriu, que já percebeu que não vai usar, aí troca, é custo. Então, se nós não lidarmos com clareza a respeito de custo, não há dinheiro que caiba nesse sistema. Eu acho que eu preciso de um outro aparelhinho. Isso aqui está mal. Transplante de órgãos. Nós batemos todos os recordes de transplante de órgãos. No último mês, o INCOR ultrapassou 1.000 transplantes, mas rim 1.530, coração 141, pâncreas 55, fígado 530, pulmão 63. É um número muito exuberante. E as vacinações aplicadas, que também tem a ver conosco, são 22 milhões de vacinas, a campanha de pólio, mais de 2 milhões, a campanha de gripe nós tivemos que antecipar, por conta que, surpreendentemente, tivemos uma epidemia no mês de dezembro, janeiro, e aplicamos mais de 10 milhões de doses, um total de 36 milhões de doses aplicadas. Internações de pacientes de outros estados, e eu costumo dizer que eu sou secretário da Saúde do Brasil, né, porque nós atendemos, isso é um orgulho para São Paulo, só que falta combinar quem vai pagar a conta. Né? Tá bom. Então, nós temos que discutir quem é que vai pagar essa conta. Esse dado é absolutamente subestimado, é o dado que nós temos referenciado. Tem um cidadão que vem de outros estados, se instala no município, na cidade de São Paulo, ou no interior, e ele vai para a casa do parente. No interior, nós descobrimos uma coisa muito curiosa. Ele compra a conta da água, a conta de luz, para gerar residência. Então, eu acho que é dever do Estado mesmo. Nós temos essa capacidade e competência, mas, junto com a produção, não vem o dinheiro. Então, isto sai do Tesouro de São Paulo. Eu vou mostrar aos senhores. Esses números são subestimados, mas são, de qualquer forma, relevantes. Medicamentos. De 2011 a 2016, nós investimos 8,7 bilhões de reais. São quantias exuberantes. Nós atendemos 700 mil pessoas no programa de alto custo, de 2003, o custo em 2003, dose certa, os medicamentos de atenção básica, nós enviamos para os municípios que têm menos de 250 mil, ou os medicamentos, ou o financiamento, e a entrega em casa 115 mil pacientes. Esse sistema está absolutamente furado. Ele não funciona. E não adianta, por conta que nós já aumentamos os guichês das nossas farmácias de alto custo, já aumentamos os horários. O que ocorre?
O cidadão, ele vai pegar o remédio, ele entra na fila às 5 da manhã. Ele sabe que vai estar disponibilizado o remédio, mas quando chega às 7, abrem as portas e aquela enxurrada de pacientes correndo, e o Bom Dia São Paulo vai lá, o meu amigo Rodrigo Botar fala: Davi, você não dá um jeito na fila. Então, nós estamos para mostrar nos próximos dias, estou tomando um baile aqui, né? Nós estamos para mostrar nos próximos dias um novo plano para o governador, que nós vamos estar discutindo o planejamento e logística de medicamentos, numa tentativa de mudar totalmente, por conta que isso tem que ser superado. Aqui o subfinanciamento federal. Eu queria que o ministro visse, mas depois eu vou passar para ele. Ano a ano, quem mais arrecada é quem menos disponibiliza dinheiro. Então, esse diapositivo ele é claríssimo, mostrando que de 2000 para 2015, o governo federal, cada vez, coloca menos dinheiro nos estados. E olha o que acontece. Os estados cada vez mais e os municípios mais ainda. Tem município aqui do estado de São Paulo colocando 34%, 35%. Muitas vezes coloca mais dinheiro e coloca mal. Não tem um prefeito que não queira construir um hospital. Construir o hospital, no dia seguinte, vem a conta. Então, o grande problema não é construir, o grande problema é custear. E não tem quem nesse estado vai me convencer a construir mais um leito hospitalar, quando eu sei que 18% dos leitos das Santas Casas do interior de São Paulo estão ocupados e 82% não. E por que não estão? Porque quanto mais interna, maior a dívida. Está no noticiário de hoje que o Ministério se prepara para fazer um alongamento da dívida das Santas Casas, porque é uma dívida de 22 bilhões. A cada dia fecham 20 Santas Casas no país. Então, isso deve-se ao financiamento, é subfinanciado mesmo, não há reajuste da tabela SUS há 12 anos, então não tem quem suporte esta situação. Judicialização. Olha o que vem acontecendo, e eu coloco como o quarto grande problema, isso tem a ver com os senhores e conosco, e vai tornar a saúde pública inadministrável. De 2010 para cá, nós temos praticamente 80 mil ações atendidas na Secretaria. 2015, 18 mil ações. O gasto anual, 1,2 bilhão de reais. Então, isto é absolutamente impraticável. Eu não tenho esse dinheiro no orçamento. Eu divido a judicialização em 3 situações. Existe a judicialização que eu chamo de pertinente. O que é a judicialização pertinente? Por exemplo, eu vim a público como infectologista e falei que nós temos um novo esquema de tratamento antiviral para hepatite C. Uma possibilidade de sucesso e cura superior a 90%. Então, o cidadão falou: eis aí a minha possibilidade de cura. O Ministério da Saúde fez um protocolo restritivo. Só terão acesso a estes medicamentos os indivíduos com fibrose 3 e 4, os co-infectados, aqueles que têm hepatite C e AIDS, os indivíduos com câncer hepático pelo vírus C e os transplantados. Então, eu chego para o cidadão que tem fibrose 2, vai virar para 3 e falei: nós vamos esperar você ter a 3 para dar o medicamento. Ou se co-infecte com AIDS, que aí você passa na frente da fila. O que aconteceu no dia seguinte? Nós fomos judicializados de cima a baixo. Óbvio, era o que se esperava. Nós trabalhamos muito, inclusive, com a medicina suplementar, junto com a Unimed, na tentativa de negociação com os laboratórios para que o preço desses medicamentos fosse semelhante aos países ainda em desenvolvimento, para que fosse acessível, porque é óbvio que o que aconteceu o que era absolutamente esperado. O Ministério da Saúde comprou, no primeiro momento, 30 mil tratamentos. Se eu trabalhar com uma prevalência de 1,5, o Estado de São Paulo tem 700 mil casos. Vieram 8 mil tratamentos. O que eu faço com 8 mil tratamentos? Deu o que esperava. No dia seguinte, nós começamos a ser judicializados, e aí você paga o preço cheio dos medicamentos. Então, isso eu chamo da judicialização pertinente. O cidadão, obviamente,
ele tem o direito, porque ele está na iminência de uma cura ou na iminência da evolução de uma doença que evolui para câncer, que evolui para cirrose, que evolui para a morte. Eu entendo muito bem o papel do juiz. Muito complicado para o juiz, porque, habitualmente, junto com a solicitação do medicamento ou do procedimento, vem um relatório do médico. Então, o que faz o juiz na hora? Ele olha aquilo e, obviamente, ele dá liminar e que acaba onerando cada vez mais o Estado. Agora, existem as excentricidades. Isto é uma palavra delicada para aquilo que eu quero falar para os senhores. Não é possível que o Estado seja judicializado em achocolatados, água de coco, sabonete íntimo, camisinha com música, com hino de clube. Ainda se fosse do Santos, tudo bem. Agora, calcula uma camisinha e eu tendo que ouvir o hino do Corinthians ainda. Mas é o que tem acontecido. E a última agora do Estado, nós estamos sendo judicializados para andador. Eu não sei o que tem esse andador novo, porque o andador, aquele que dá apoio para o paciente, custa R$300. Nós somos judicializados no andador de R$3.000. Deve ter alguma coisa, computador, televisão, alguma coisa a mais. Agrava-se ainda mais o problema quando há a judicialização de procedimentos. Há 2 semanas, eu fui judicializado a fazer um transplante de coração. O receptor tinha 95 quilos. Então, eu tinha que promover a morte do doador com o mesmo peso. O doador de coração é o defunto, não é uma doação inter-vivos. Então, como é que eu faço, no prazo de 24 horas, prever a morte do doador, isto compatível com o receptor? É incrível, mas isso aconteceu conosco. A outra coisa, quando nós somos judicializados a internar pacientes, isto quebra todos os paradigmas do SUS. Você inverte a ordem. Vou dar um número para os senhores, que é até muito reflexivo. O Estado de São Paulo tem hoje 2.500 indicações de cirurgias cardiovasculares periparto. Nós temos competência para atender 1.250. E por que nós não conseguimos atender mais? Porque não tem cirurgião cardíaco infantil. E por que não tem cirurgião cardíaco infantil? Porque a conta é simples. O indivíduo, para entrar numa faculdade boa de medicina, hoje demora 3 anos. Não essas tranqueiradas que estão inventando em tudo quanto é lugar. Estou na faculdade de medicina. Demora 3 anos. 6 anos de faculdade de medicina. 6 anos de residência em cirurgia cardíaca infantil. Quer dizer, o cidadão vai entrar no mercado depois de 15 anos? Não vai. Ele vai fazer estética, ele vai fazer oftalmo, ele vai fazer otorrino, e não sou eu que vou criticar isso. A vida está dura para todo mundo. Então, veja bem, e quando eu fui esmiuçar a fila dos 2.500, 1.250 vieram de outros estados. O que é pior? O nosso sistema de regulação, que é a CROSS, que é o sistema de regulação de inteligência do Estado, que é muito interessante, inclusive eu os convido para visitar, normalmente não consegue regular isso. Por quê? Os acertos são feitos entre serviços. Então, o médico do serviço X liga para o nosso médico aqui de Encordo, Dante Pazanetti, que tem competências, são serviços que têm competência para cirurgia, e fazem os acertos. Então, o nosso sistema de regulação só regula 10%. Quer dizer, na hora que a CROSS vai atrás da vaga, obviamente não acha a vaga, porque ela foi alocada para um paciente combinado que não passou por nós. Então, nós temos esse tipo de perfil. O terceiro perfil é a judicialização de má-fé, que ela é feita para gerar o dolo. Eu vou mostrar para os senhores o que isto representa hoje. São máfias que são ligadas por profissionais de diversas áreas, os esquemas são cada vez mais sofisticados e culminam com a judicialização do Estado da medicina suplementar. Então, quais são os pressupostos da judicialização em saúde? Os usuários, médicos e operadores do direito veem como obrigação do Estado SUS o fornecimento de todo e qualquer produto ou serviço de saúde. E aí vem uma coisa que eu queria muito discutir com os senhores, a Constituição de 88. Obviamente foi um avanço. Saúde é direito do povo, obrigação do Estado.
todo mundo esqueceu de ver depois da vírgula. Tem uma vírgula ali. A partir de políticas públicas, a partir de disponibilidade financeira, se parar aí, não tem dinheiro que caiba nesse orçamento. Então, nós temos que ler isto com muita acuidade. A influência da indústria farmacêutica no lançamento de novos produtos para a saúde, que substitui os antigos numa sociedade que privilegia o consumo e o inédito, sem que necessariamente sejam melhores na relação custo-efetividade. Isso funciona assim. Eu não gosto muito de falar, eu sou um privatizador. O Estado me vê até assim, porque eu sou muito a favor do Estado menor e da privatização. Mas nós temos que lidar com isso também. Não é? É um mercado que tem que ser enfrentado. A resistência de alguns médicos que submetem à influência da propaganda de laboratórios farmacêuticos e novos produtos, sem considerar o manejo e os parâmetros da eficiência e segurança da nova tecnologia. Muitos dos produtos que nós estamos falando, eles não estão nem autorizados a entrar no país. Outros não foram avaliados sequer pela Conitec. E nós somos judicializados e obrigados a comprar. Então, é muito interessante, porque se eu importo este remédio, eu sou contrabandista. E se eu não importo, eu vou preso. Edson, eu estou com 250 ações. Minha filha advogada, que você conhece, falou, pai, sai deste lugar. O senhor tem 250 ações, todas por medicamentos. E no Estado é assim, você briga em grupo e se defende sozinho. Você se defende na física. Não é? Então, é uma coisa complicada. Desconhecimento da legislação específica, né, o que pode ou não ser prescrito pelo SUS, desconhecimento dos serviços e das suas competências. O arsenal terapêutico do SUS não é do conhecimento de quem prescreve, desconhecimento ou não reconhecimento do RENAME, que é a lista de medicamentos que podem ser administradas, e aí vem uma coisa muito interessante, que são os órgãos reguladores. Muitas vezes eles são lentos na entrada de novos insumos e medicamentos. Então, o nosso colega médico ele vai para um simpósio internacional no interior da Inglaterra, vê um novo medicamento, chega aqui e prescreve. E como é que fica? Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Os números para os senhores das ações judiciais hoje no Estado de São Paulo. É uma crescente extremamente preocupante ano a ano. Então, nós estamos perdendo a mão disso, sendo que em 2015 já 18 mil ações, 2016, isto vai até junho, nós estamos beirando 8.500 ações. E aqui uma coisa muito interessante. Este problema virou uma coisa tão séria que virou problema de governo. O governador nos chamou e envolveu todas as secretarias. A Secretaria de Governo, Planejamento, Fazenda, as secretarias que têm a ver com a parte jurídica, para que se entendesse o que acontece. E olha aqui, se os senhores se deterem, esse aqui é o Índice Paulista de Judicialização de Saúde. Claramente, existem regiões que judicializam mais do que outras. Aqui estão elencadas, por exemplo, Barretos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Franca. Barretos tem o Hospital do Câncer. Né? Aquela região, Barretos, Fernandópolis e Jales, tem ótimos serviços de atendimento do câncer. Então, é muito maior. Agora, o que nos chama a atenção que no município na Grande São Paulo, que eu estou falando de 25 milhões de pessoas, o nosso índice é 0,99. Então, é muito curioso. E este aqui, no pé do diapositivo, a população, neste período, aumentou 4%. E, em contrapartida, o índice paulista de judicialização aumentou 46%. Então, difícil. Aqui é outra coisa muito interessante que tem muito a ver com os senhores. Nós vamos olhar isso melhor e nós vamos ver a origem desta judicialização. Então, 60% do que nós somos judicializados vem dos hospitais e clínicas privadas. É o Robin Hood ao contrário.
E por que acontece isso? Porque é o indivíduo que tem dinheiro para pagar advogado. Nós temos outro dado muito interessante, que a Defensoria Pública ela tem muito menos ações do que a advocacia privada. 2016 tem uma tendência um pouquinho menor dos hospitais e clínicas privadas, beirando aos 50%, mas isso é pontual e circunstancial. Eu, no final do ano passado, eu editei uma medida onde o prescritor do hospital público se responsabiliza pelo custo. O que eu estou fazendo? O hospital que o seu médico prescrever e isso estiver fora do RENAME, da lista do SUS, quem paga é o orçamento daquele hospital. Fez assim essa história. Caiu espetacularmente. Quer dizer, óbvio que nós temos que ter alguém que se responsabilize. Eu tenho uma situação muito particular, me sinto muito à vontade, porque eu estou secretário, mas eu sou um indivíduo que venho da iniciativa privada, venho da academia, então eu sei como isto funciona. Então, quando eu edito alguma medida desse tipo, eu conheço muito bem o outro lado. E esse outro lado precisa se entender que o gestor público ele tem que fazer opções. Toda vez que eu tiver que optar entre o individual e o coletivo, eu vou optar pelo coletivo. Não tem a menor dúvida. Assim será. E aonde nós paramos nisso? Aqui está. Aqui o top 30 das nossas medidas judiciais. Se os senhores olharem, as primeiras é a bendita insulina. E por que da insulina? Tem as análogas, não análogas, que está por trás da tal da canetinha, que facilita muito a vida. Só que, olha o número de demandas que isto significa. Quando eu passar o dia positivo para frente, aqui são as 30 mais onerosas para o Estado. Basicamente, são os imunobiológicos, que é a novidade do tratamento. Novidade, alguns anos atrás, mas, de qualquer forma, é o novo tratamento do câncer, das doenças autoimunes, das doenças reumáticas. Vou dar um dado para os senhores. O melanoma metastático, o SUS não prevê o tratamento com imunobiológicos. O tratamento se faz com 4 doses de um imunobiológico. Cada dose custa R$100 mil. São R$400 mil. Qual é a novidade? E é muito promissora e muito boa. Vai ser a associação de imunobiológicos, com melhores resultados para esse melanoma metastático. Perfeito. Agora, quem é que vai pagar essa conta? Então, se nós olharmos, a grande maioria são os imunobiológicos que são responsáveis por boa fatia desta demanda. E aqui nós fizemos uma coisa também muito interessante, uma curva ABC. Note, os senhores, que 29 itens representam 70% do nosso custo. Os 29 itens atendem 1% da população. 2.622 itens, 94% da população, representa 8% do custo. A conta não fecha. Não tem jeito. O pior, hoje nós somos judicializados, são 3.000 itens que nós somos judicializados individualmente. É um item por paciente. Então, calculo que é fazer um certame, uma licitação, para atender um item de 3.000. Eu tenho que criar uma Secretaria da Economia e Finanças junto com a Secretaria de Saúde do Estado, porque ninguém dá conta disso. Outro dado muito interessante. Daquilo que nós somos judicializados, 76% são excepcionais ao SUS. Quer dizer, que não tem a ver a prescrição regular. Do resto, 14% é componente básico, 9% componente especializado e 1% componente estratégico. E aqui a conta.
Esta conta é muito interessante, eu vou me deter ao último item para dar um número de relevância para os senhores. Isto custa para o Estado de São Paulo 114 milhões por mês. Tem coisas aqui dramáticas. Quando nós compramos, por exemplo, a alimentação parenteral, ela tem data de validade. Se o cidadão não pegar na data, expira o prazo. 30% das nossas dietas, o cidadão que judicializou não foi lá pegar. Perde-se. E não tem negociação. Óbvio que nós estamos atentos, não foi pegar a segunda vez, toca o alarme para a gente descontinuar a compra, mas nós já perdemos. Então, isto é muito sério. Você não tem nem poder de barganha, de troca por outros produtos, quando é um produto perecível. Então, isto é o dia a dia. Aqui outro dado que é dantesco. Aqui é aspirina. Olha quantos itens de aspirina eu sou obrigado a comprar. 23. É aspirina cor-de-rosa, é aspirina infantil, é a Protect, tem aspirina de todo jeito. Agora, quando o juiz ele me manda comprar pelo nome, eu não tenho alternativa. Eu tenho que comprar pelo nome. E olha aí o número. E esse é o pior dos mundos. Quando eu sou obrigado a comprar pelo nome fantasia, eu não posso comprar nem o genérico nem o similar. Alguns exemplos, por exemplo, este primeiro, se eu comprar o genérico, eu pago 35,33. Se eu pagar o patenteado, eu pago 950. Quando me obrigam a comprar o original, olha o número de vezes a mais que eu sou obrigado a pagar. Então, nós decidimos na secretaria que, a despeito do que seja mandado, nós vamos comprar aquilo que for menos oneroso. E, obviamente, que eu tenho que acreditar que o medicamento genérico passa por todas as formas de controle. Se ele é genérico, ele tem que ser controlado e ele tem que estar avalizado. Aqui as excentricidades, porque é uma coisa... Vê se é possível. Água mineral, leite integral, suco de soja, amido de milho, farinha láctea, óleo, azeite de oliva, enxaguante bucal, sabonete, hidratante corporal, filtro solar, shampoo anti-caspa, condicionador para cabelos, cotonete, fraldas, são 59 tipos de fraldas diferentes que nós somos obrigados a comprar. Lenços umedecidos, colchão de solteiro, pilhas e filtros de barro. Acha que filtro de barro muda a urgência de um paciente? E nós somos obrigados. Bom, e aí aquele último item que eu falei para os senhores, que isso virou problema de governo, e nós estamos muito próximos à Corregedoria do Estado, à Secretaria de Segurança, de Justiça, e nós começamos a ir atrás dos bandidos. Começou em 2008 uma operação Garra-Rufa de imunobiológicos, 2014, órtese e prótese, 2014, isto foi muito interessante. A lomitapida, ele é um medicamento que ele é raríssimo, ele é usado para hipercolesterolemia hereditária homozigótica recessiva. Quer dizer, para fazer o trabalho nos Estados Unidos que produziu este medicamento, o número de voluntários foi pequenininho. De repente, nós começamos a ver prescrições tipo, uma cidade, 50 prescrições, outra cidade, 40. Da onde sai, né? Uma coisa tão rara, nós fomos atrás, a polícia foi atrás, e está todo mundo indiciado, médicos, advogados, representantes. Olha o que acontecia. O indivíduo vai no consultório, o médico pede exame de colesterol. Pegou o exame de colesterol e falou, o senhor precisa de remédio. Deu o remédio subdose, ele volta com o exame de colesterol aumentado. O senhor tem uma síndrome homozigótica recessiva rara, o senhor precisa desse medicamento que custa $1.000 o comprimido. O médico já tem o pendrive, já sai a plataforma, já sai onde o paciente tem que assinar uma autorização para uma ONG que tem um advogado contratado que judicializa o Estado.
Então, nós pegamos. E, neste momento, nós estamos investigando 2 outros medicamentos, sem contar tudo que nós estamos fazendo no quesito órtese e prótese. Bom, para encerrar, eu queria dizer aos senhores que isto hoje é um problema extremamente relevante, não só pelo custo, 1 bilhão e 200 milhões de reais é uma cifra significativa, se os senhores ficaram atentos, 1 bilhão e 200 milhões de reais é o que eu gasto no dia a dia do Estado na compra de medicamentos. Eu tenho mais um orçamento de medicamentos por ano. Estou discutindo com o planejamento, com a Fazenda, que esse dinheiro não cabe no orçamento da saúde. Tem que ser um outro dinheiro. Na última segunda-feira, nós tivemos uma reunião que envolveu o governador de Estado, envolveu o procurador-geral, Tribunal de Justiça, o doutor Arnaldo, que representa o Conselho Nacional de Justiça, que está fazendo um excepcional trabalho, no sentido de... O doutor Arnaldo representa o ministro Lewandowski, no sentido de nós avançarmos na judicialização. E virão decretos que criarão os comitês estaduais. Esses comitês estaduais, eles terão como objetivo oferecer aos juízes informações, indicadores de atitude rápida para que ele possa decidir galgado em conhecimentos muito objetivos. Este convencimento, obviamente, dependerá da vontade do juiz acessar ou não. Como é que acaba essa história? Eu respondo a 250 processos e é muito interessante. Não sei se os senhores viram, nos últimos meses eu fui ameaçado de prisão pelo menos umas 40 vezes. É muito interessante, porque o juiz manda me prender, o procurador manda me prender, e aí eu fui discutir isso no Conselho Nacional de Justiça. Como é que eu posso ser ameaçado o tempo inteiro? Então, eles fizeram uma consulta, olha, fique tranquilo, porque você não pode ser expedido mandado de prisão por juiz de primeira instância. O teu fórum é Tribunal de Justiça. O máximo que vai te acontecer é ser levado coercitivamente a uma delegacia, você assina um protocolo e volta. Perfeito, né? É uma beleza. Essa história é muito curiosa. Recentemente, eu vinha para fazer uma apresentação como essa e, obviamente, eu desliguei os celulares. Neste momento, saiu na UOL, em tudo que é lugar, que mandaram prender a mim e ao ministro da Saúde. Então, todo mundo viu que eu havia um mandato, a priori, pelo menos divulgado, da minha prisão. Minha mulher e meus 3 filhos, sendo a segunda advogada, começaram a querer me procurar. Ligavam no celular, nada. Então, começaram a tentar saber qual delegacia que eu tinha sido encaminhado. Esse fato é absolutamente verdadeiro e real. E o que ocorre? Quando isso é divulgado em todo o Estado, como foi, a sociedade descobre o culpado, que é o secretário. Que é o secretário do Estado, que é o secretário do município, que é o diretor do hospital. Os nossos diretores regionais, eles vão às delegacias semanalmente. Alguns têm os bens já bloqueados. Então, olha que coisa, porque o cidadão, ele, obviamente, hora que ele identifica, ele te responsabiliza. E agora eu quero deixá-los muito preocupados, porque na minha última ameaça, o indivíduo se identificava como um ex-militar, especialista em bombas. E ele dizia assim, ou você dá os remédios para tratar a hepatite C da minha mulher, ou eu vou matar você, a tua família e quem estiver em volta. Então, os senhores se sintam ameaçados. Muito obrigado.